Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, por Tua graça em nossas vidas, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar e pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito pela meditação em Tua Santa Palavra, Pai. Possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, possamos ser edificados pela Tua Santa Palavra e assim glorificarmos o Teu Santo nome. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar início à lição de número 8 do livro que estamos estudando sobre uns aos outros, as mutualidades. Então, na lição número 8, nós vamos aprender mais um mandamento que o Senhor nos ensina sobre o perdão. Perdoem-se uns aos outros. Então, o Senhor, Ele nos perdoou, o Senhor Jesus Cristo. Deus, em Cristo, concede o perdão a cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, quando estava lá na cruz, pediu perdão por aqueles que estavam crucificando Ele. E temos exemplo também de Estevão, que também pediu perdão por aqueles que o maltrataram, estavam apedrejando. Então, temos exemplos bíblicos de pessoas que liberaram o perdão, mesmo sendo injustiçados. E nós precisamos aprender essa lição, porque o perdão, eu costumo dizer que ele quebra barreiras. Às vezes nós temos algumas barreiras em nossas vidas, alguns problemas familiares, emocionais e também de relacionamento com as pessoas. E tudo se prolonga pela falta de perdão, Tanto a humildade de pedir perdão, como também a humildade de liberar o perdão. E quando nós trabalhamos o perdão em nossas vidas, tanto pedir perdão quando erramos, intencionalmente, porque existe essa diferença do perdão, o pedido de perdão e o pedido de desculpas. O pedido de desculpas é quando você erra sem intenção de errar. E o pedido de perdão é quando você erra com intenção de errar, você sabia que era errado e acabou fazendo. Então nós temos que ter essa humildade de pedir perdão quando erramos, e também devemos estar com o coração aberto a perdoar quando alguém nos ofende. Não podemos guardar mágoa ou rancor de alguém que nos ofendeu, porque a pessoa que guarda mágoa, só ela é quem sofre. A outra que ofendeu está seguindo a vida dela, e o ofendido fica guardando mágoa e fica sofrendo. Então não vale a pena. Primeiro, porque Deus quer que a gente perdoe. E segundo, porque o nosso próprio bem-estar vai ser atribulado, ele vai ser perturbado. Então não vale a pena, não compensa guardar mágoa, não compensa guardar rancor. É melhor liberar o perdão e viver em paz, com Deus em primeiro lugar e com os outros. Vamos fazer a leitura em Efésios, capítulo 4, verso 31. Efésios 4 e 31. Diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observe que Deus, por meio do apóstolo Paulo, escreveu a carta à igreja, estava em Éfeso, e ele diz, olha, essas coisas aqui, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia, esteja longe de vós. Longe de vós. Ou seja, a igreja ela não pode estar repleta ou com esses sentimentos, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. Não pode. A igreja deve estar longe dessas coisas. Se tem algum irmão que está passando por algum desses problemas, deve orar a Deus para que Deus tire de perto dele algum desses problemas aqui, porque isso não é sadio para o membro do corpo de Cristo e automaticamente não vai ser sadio para o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque quando um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Não é assim que funciona? O nosso corpo não é assim? Se a gente machuca o dedo mindinho, lá no cantinho da unha, o que é que o corpo sente?
ele sente também por aquele membro que está ferido, certo? Então, quando um membro do corpo está ferido, está com algum problema, todo o corpo sofre. Então, nós precisamos aprender a tratar os nossos membros, ou seja, cada um de nós, para estarmos sadios, para que assim todo o corpo esteja também sadio. O corpo é a igreja, né? E aí ele diz, olha, essas coisas têm que estar longe de vocês, mas antes vocês têm que ser o quê? Benignos, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E aí vem o exemplo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos exemplo para perdoar, por quê? Porque fomos perdoados por Deus. Então precisamos aprender a perdoar porque fomos perdoados, é o maior exemplo de todos. E temos que perdoar uns aos outros. Os membros da igreja, eles não podem viver guardando mágoa uns dos outros, porque um dia alguém disse alguma coisa comigo, né? E às vezes nós guardamos mágoas por muito tempo. Ah, eu lembro que há 15 anos atrás você disse isso comigo. Você pensa que eu esqueci? Irmãos, quem vive de passado é museu, certo? Passa a borracha no que passou, passou e é daqui para frente. Procurar viver uma vida em paz com Deus, uma vida de amor e assim glorificar ao Senhor. Versículo 1, do capítulo 5 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então Deus nos perdoou, não foi? E ele diz, sede imitadores de Deus. Em que sentido? Em todos, né? Mas dentro do contexto. Perdão. Certo? Perdão, então, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, sede, pois, imitadores de Deus. Então, imite a Deus liberando o perdão. É isso que Deus quer nos ensinar. Ele diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós temos o exemplo dado por Deus na pessoa de Cristo, né? Tanto do perdão quanto do amor. Então, devemos perdoar uns aos outros e também amar uns aos outros. Vamos para Mateus capítulo 6, verso 14. Aqui é o porquê junto e sem acento, significa o quê? O quê? Explicação, exatamente. É importante sabermos disso porque existe 4 tipos de porquê, né? São 2 separados e 2 juntos. Aí, um com acento, outro sem acento. E é bom a gente saber o que cada um representa, porque nos ajuda a entender o que é que vai ser dito, né? Senão a gente vai achar que aqui está fazendo uma pergunta, e não é uma pergunta, ele está explicando alguma coisa, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, Deus está explicando, olha, se você perdoa, também você alcança perdão. E aí, o versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É como se a Bíblia estivesse querendo dizer assim para nós, você não perdoa e quer perdão. Faz sentido. Se você quer perdão, você tem de perdoar também. Ah, eu quero perdão de Deus para os meus pecados, para que eu alcance salvação. Ele tem também que perdoar as pessoas que lhe ofenderam. É muito estranho e não é bom para a pessoa que está se convertendo, ela querer o perdão de Deus, mas ela não perdoar as pessoas que lhe ofenderam. Aí vai ser um crente amargurado, um crente rancoroso, que está aguardando mágoa dos outros. Não pode. Libera o perdão e vive em paz, porque agora é uma nova criatura, foi lavado pelo sangue de Cristo e precisa viver essa nova vida. Vamos agora para Colossenses capítulo 3, Colossenses 3 e verso 13. Diz o seguinte, obrigado. Colossenses 3 e 13 diz o seguinte, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai
vós. Então, outro versículo que nos deixa bem claro para nós temos que praticar o perdão, perdoai-vos mutuamente. E ele diz o exemplo, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo, irmão, não deve estar a nossa vontade, né? Ah, o que eu quero fazer, não, porque me ofendeu, eu vou guardar mágoa, vou ofender também. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, certo? Nós falhamos muitas vezes com essa questão, né? Quando alguém nos ofende, a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer ofender também. E precisamos pedir a Deus misericórdia para não agirmos dessa forma, porque não é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer que o amor esteja acima de tudo em nossas vidas. Porque quando tem um texto que fala, né, da vida e tudo, e depois ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo, em outro texto, ele fala, né? Se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, se não tiver amor, nada aproveita. Se eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, também não tem nenhum proveito. Então o amor tem que estar acima de tudo, né? E o amor, irmãos, não é um sentimento, onde muitas pessoas se enganam, né? Dizem, achando que o amor é um sentimento, algo assim, foi o amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista, né? Se a gente for bem partir para o lado prático das coisas, você pode ter tido um encantamento à primeira vista, você viu uma pessoa, me encantei à primeira vista, tudo bem, mas amor é uma decisão que se toma, de dedicar amor àquela pessoa, de amar aquela pessoa, de zelar por aquela pessoa. Então, o amor tem que estar acima de tudo. Então, nós temos que decidir amar o nosso próximo. É uma decisão. Nós decidimos perdoar alguém, por quê? Porque isso é bom e é confortável para nós e é muito fácil de fazer. É fácil perdoar? Não. Muito pior pedir perdão, né? É mais difícil ainda. Então, a gente não faz isso porque é gostoso de se fazer, é muito bom fazer. Nós devemos fazer por obediência a Deus, para que o amor de Deus seja refletido em nós. As pessoas possam enxergar esse amor de Deus em nossas vidas. Viver, irmãos, 100% sem errar é impossível para o ser humano. Isso é impossível. Nós não vamos conseguir. Mas nem por isso nós vamos nos conformar com o pecado e ficar muito satisfeitos. Não, já que eu não consigo viver sem pecado, então posso pecar, é o jeito, né? Não. Nós temos que estar insatisfeitos com o pecado e procurar colocar em prática sempre o amor, acima de tudo. Sabendo que quando erramos, então nós temos que lembrar do amor de Deus sobre as nossas vidas e colocar em prática o amor, pedir perdão. E se alguém nos ofendeu, colocar em prática o amor, perdoando. É assim que Deus quer que nós vivamos. Nós devemos aprender, irmãos, 3 coisas com esse estudo do perdão. Primeiro, considerar que o perdão é uma das grandes provas de compromisso do cristão com Deus. Como é que nós vamos demonstrar que temos um compromisso com Deus? Que nós somos realmente filhos de Deus? Uma das formas de provar isso é o perdão. Uma das formas de demonstrar isso para as pessoas, que nós realmente somos filhos de Deus, que queremos viver uma nova vida, é a prática do perdão. Tanto pedir perdão quanto perdoar. Dependendo do caso, né? Pedir perdão quando estamos errados e perdoar quando alguém nos ofende. Segunda coisa que devemos aprender é que devemos desejar perdoar qualquer falta cometida. Temos que pedir a Deus para que Ele desperte em nós esse desejo, essa vontade realmente de perdoar. Quando alguém nos ofender, a gente não precisa esperar a pessoa vir pedir perdão. A gente já pode orar a Deus e liberar o perdão, para limpar o nosso coração, para não ficar guardando mágoa. Porque se alguém nos ofende, vou esperar agora essa pessoa vir me pedir perdão para que eu possa liberar o perdão. Você vai sofrer até que essa pessoa venha te pedir o perdão. E você vai ficar pensando um monte de besteira, né? Não veio, porque não sei o quê. E começa a alimentar coisas erradas na mente. Então é melhor liberar logo o perdão e pronto. Você fica muito mais em paz.
Quando a pessoa vier lhe pedir perdão, ele, não, já lhe perdoei. Já o perdão já estava liberado, só precisava a pessoa ficar sabendo, né? E ela só vai ficar sabendo quando ela vier lhe pedir perdão, que aí você vai dizer, não, perdoa. Tranquilo, certo? Uma pergunta, quando a gente perdoa, irmãos, é sinal que a gente esquece da ofensa ou não? A gente esquece da ofensa, sim ou não? A gente não consegue, né? Só Deus, né, tem o poder de esquecer os nossos pecados, né, assim? Ele perdoa e esquece. Interessante, né? É incrível como Deus tem uma misericórdia infinita, né? Porque um ser que sabe todas as coisas, ele tem o poder de esquecer. É o amor de Deus por nós, né? Mas nós somos seres limitados, nós não temos esse poder, infelizmente, né? Nós perdoamos até, liberamos o perdão e dizemos, não, eu te perdoo, tranquilo, vamos viver, né, em paz. Mas a gente não esquece da ofensa. E aí nós temos que pedir a Deus para que essas lembranças da ofensa não venham desfazer o perdão que nós já liberamos. Que essas lembranças não venham atrapalhar a nossa vida espiritual. Que elas sejam como assim, vagas lembranças, algo muito distante que não mexe com o nosso emocional, certo? Mas que lembrar, a gente lembra, certo? Infelizmente, somos limitados. E essa é uma das provas que nós precisamos depender de Deus, porque só Ele pode nos dar o conforto, tendo a pessoa nos ofende, nós liberamos o perdão, nunca vamos esquecer dessa ofensa, mas nós conseguimos viver em paz. Porque nós cremos no perdão de Deus por nós, então nós também cremos no perdão que nós demos à pessoa e conseguimos viver. Se nós fôssemos perdoar só quando esquecêssemos da ofensa, nós não perdoaríamos nunca, né? Nunca. Então, por isso que Deus vem falando sobre o amor. O amor, porque é uma decisão. Perdoar não é um sentimento também. Eu vou perdoar porque eu estou achando muito bom perdoar. Não, a gente decide liberar o perdão. Dizer, eu te perdoo. E vida que segue. Certo? Vai lembrar, vai. Às vezes aquele pensamento vai tentar nos frustrar, vai. São as tentações. Mas a gente tem que dizer, bater o pé firme. Eu já perdoei essa ofensa. Então, não preciso mais ficar me martirizando por isso. Vou seguir a vida. Certo? É só para a gente entender, irmãos, que realmente a gente não consegue, né, esquecer. Mas a gente pode viver com essas lembranças, mas sabendo que nós já perdoamos e que eu não preciso estar trazendo isso à tona novamente. Quando alguma coisa acontecer de novo, você já fez isso comigo uma vez, né? Esquece, faz de conta que aquilo nunca aconteceu, né? Terceiro ponto é que nós precisamos desenvolver o exercício do perdão, a exemplo do que Deus nos fez por meio de Jesus. Ou seja, nós precisamos praticar. Então, quando concluímos esse estudo, nós precisamos entender que nós precisamos provar o nosso compromisso com Deus, perdoando, perdoar qualquer falta cometida e também praticar esse perdão, né? Se você tem uma mágoa de algum irmão, já faça isso hoje. Em seu coração, você ore a Deus e peça para Deus limpar o seu coração e liberar o perdão. Mesmo que esse irmão nunca tenha ido lhe pedir perdão, mas libere o perdão em seu coração. Ore a Deus e peça para que isso aconteça, para que você viva em paz. Irmão, mas então isso é só com os crentes? Esse perdão tem que acontecer só entre os crentes, sim ou não? Não. É com qualquer ser humano, certo? Se um incrédulo vier lhe ofender, limpe seu coração, ore a Deus, Senhor, me ajude a liberar o perdão, porque eu não quero guardar mágoa dessa pessoa. E em nome de Jesus, eu já liberei o perdão. E pronto, e vive em paz. E aguarde o dia que essa pessoa vier lhe pedir perdão, e você, não, fique em paz, já lhe perdoo. Pronto, certo? Então não é só entre os crentes, mas entre toda a humanidade. A oração do Pai Nosso nos desafia a observarmos alguns detalhes. Vamos para Mateus 6, para a gente observar aqui a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6,
Eu tinha enganado até a partir do versículo 9. Mateus 6 e 9. Isso mesmo. Mateus 6 e 9. Vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando oramos, irmãos, nós não oramos sozinhos, né? Não é só meu Pai, né? Como se o Pai fosse só meu, né? É uma oração em conjunto, né? Pai nosso. Versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso. Outra vez, né? Em conjunto. Por isso que nós precisamos viver em paz com a igreja. Porque até a nossa oração, o exemplo de oração que Deus nos deu, não que a gente tem que ficar repetindo sempre isso, né? Mas é um modelo de oração. Deus nos ensina aqui o quê? Que nós precisamos orar em conjunto, como um corpo. Não é meu Pai, não é o meu pão. É Pai nosso e o pão nosso. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não é também perdoa a minha dívida, né? É perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, observe, irmãos, um detalhe. Quando nós oramos o Pai Nosso, né? Observe o que é que você está pedindo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E se a gente não perdoa? Nós estamos pedindo para Deus não nos perdoar. Entenderam? Então, as pessoas que rezam o Pai Nosso, né? Pai Nosso está no céu, perdoa a nossa dívida. Eles estão rezando, pedindo para Deus não perdoar se eles também não perdoarem. É a mesma coisa. Perdoa a nossa dívida como nós temos perdoado. Mas se eu não perdoo, estou pedindo para Deus não me perdoar também. Então, é algo muito sério. Por isso que a gente precisa pedir a Deus discernimento, sabedoria para pedir as coisas a Deus. Até para orar a Deus, nós temos que pedir a Deus sabedoria para orar. A gente tem que saber o que é que está pedindo. Porque senão, às vezes, a gente está pedindo juízo sobre nós mesmos. Então, muito cuidado. Se eu sei que eu estou com alguma mágoa de algum irmão, não estou conseguindo liberar o perdão ainda, então não ora o Pai Nosso. Pelo menos essa parte, né? Pule ela. E senão você vai estar pedindo a Deus para não te perdoar também. Certo? Mas só que o melhor não é deixar de recitar o Pai Nosso. O melhor é você liberar o perdão. É o que Deus quer. Certo? Para que você possa ficar em paz com as Escrituras. Você observa, irmãos, um detalhe interessante. Quando você não está em paz com Deus, você não tem paz nem de ler a Bíblia. Porque a Bíblia vai lhe acusar a todo instante. Ela nos acusa, realmente. Mas aí vai ter partes que a gente não vai poder nem pedir a Deus que aquilo aconteça em nós, porque senão vai ser juízo sobre nós. Por isso que Deus nos adverte para viver em paz com Ele. Temos que obedecer ao Senhor para estar em paz, para que a gente possa ler as Escrituras em paz. Opa, chegou bem aqui, eu tenho que pular, né? Essa parte eu não posso ver. A gente não pode ler a Bíblia assim. Temos que ler a Bíblia inteira em paz, sabendo que estamos, pelo menos, lutando contra a nossa velha natureza para fazer a vontade de Deus. Fazer 100% nós não vamos conseguir, mas temos que ter a consciência limpa que estamos nos esforçando o máximo possível para fazer o que agrada a Deus. Versículo 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Observe também que ele diz, e não me deixe cair. Ele não diz não me deixe, não nos deixe, é em conjunto. Eu pedi para mim e para os meus irmãos. E para nos livrar do mal. Observe um detalhe interessante aqui também. Deus não nos ensina a orar pedindo a Ele para não ser tentado. Não é que eu tenho que orar assim, Senhor, me livre das tentações. Não, me livre de cair nas tentações. Porque tentados nós seremos. Então não adianta orar para não ser tentado. Senhor, me ajude para eu não ser tentado. Não adianta orar para não ser tentado. Porque você vai ser tentado. Eu vou ser tentado, todos nós. Certo? Nós vamos ser tentados.
Mas a tentação, irmãos, não é pecado. Tá? Eu ser tentado não é pecado. É pecado quando eu caio na tentação, quando eu cedo à tentação. Aí é pecado. Então, por isso que no modelo de oração aqui do Pai Nosso, ele nos ensina a orar pedindo para Deus não deixar nós cairmos na tentação. Então, ore para que Deus não deixe você cair. Ou seja, para ser fortalecido na fé, na palavra de Deus, para você conseguir usar a Bíblia, assim como Jesus usou em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado, usar a Bíblia para resistir às tentações e não cair nelas. Então, observe esses detalhes, né, da oração do Pai Nosso. Pai nosso, venha a nós o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Então, ele sempre fala dessa ideia de grupo, né? A oração do Pai Nosso nos desafia a viver uma vida em comunidade. Não é para eu viver isolado. Até a oração que a gente faz não deve ser isolada, só para mim, mas em comunidade, ou seja, no corpo de Cristo. Ela nos leva a querer conviver com um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais se aproximar dele. Nela, ou seja, na oração do Pai Nosso, em nenhum momento o discípulo de Jesus está sozinho em oração. Certo? Então, nós não ficamos sozinhos. Quando oramos, temos que ter essa consciência. Eu não estou só. Eu estou em conjunto com a igreja e eu preciso orar também pela igreja como um todo, não somente para mim. Isso deixa um exemplo para nós, para os cultos de oração também. Não é orar no culto de oração ou pedir oração só para mim, só para a minha família. Vamos pedir para o bem comum da igreja, dos irmãos, né? Para que todos possam encontrar a paz com Deus. Entre os exercícios que temos a desenvolver uns com os outros está o perdão. Fica claro que somente quando perdoamos quem nos prejudicou, temos condição para suplicar o perdão de nossos pecados ao Senhor. Está vendo? Pelo que ele disse aqui, perdoa a nossa dívida assim como temos perdoado. Então nós temos que perdoar para desfrutar do perdão de Deus. Se eu não entendi a ideia ainda de eu liberar o perdão, como é que eu quero o perdão? Então primeiro eu tenho que liberar perdão para que eu receba perdão também. De Deus em primeiro lugar e também das pessoas. Se eu sou uma pessoa rancorosa, que não perdoa, como é que eu vou querer o perdão das pessoas? Então, preciso também colocar isso em prática. Vamos pensar nesta lição em alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão. Então, que a observância a estes princípios nos dê condições de orarmos dignamente a oração ensinada por Jesus. Então, irmãos, você observa que na oração do Pai Nosso, o único detalhe que nós precisamos atentar mais é nesses versículos aqui, 12. Por quê? Perdoa a nossa dívida, assim como nós temos perdoado. Então, existe aqui uma parcela nossa de participação nisso. Ou seja, algo depende de mim aqui. Depende de eu perdoar para que eu possa receber o perdão de Deus. Os outros pedidos, não. Observe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, glorifica a Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Até agora nada depende de mim. É só pedindo a Deus para fazer as coisas, glorificando o nome do Senhor, pedindo a vinda do reino de Cristo e tal, para que a vontade de Deus seja feita e tudo mais. Aí pede o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está pedindo a Deus o quê? Que Ele nos dê força, coragem, abra as portas para o trabalho e saúde para a gente poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Depende dele. Não depende de mim ganhar o pão de cada dia, depende? Depende de Deus. Não é a minha sabedoria, a minha inteligência que faz com que eu ganhe o pão de cada dia. É de Deus, vem dele. A saúde, a sabedoria, a inteligência, né? As oportunidades, tudo vem dele. Então, quando eu peço isso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu estou pedindo tudo isso embutido, né? Está implícito. Implícito é que não está explícito, né? Implícito está ali, você subentende que você está pedindo isso também, quando você pede o pão de cada dia. Mas quando vem para a questão do perdão, não, aí tem algo que eu preciso fazer antes, né? Perdoa a nossa dívida, assim como nós temos perdoado. Preciso perdoar para eu receber o perdão. Então, eu preciso ter isso bem claro na minha mente, na minha consciência. Se eu não perdoar, irmãos,
Eu não posso esperar o perdão de Deus. Então vai ficar muito difícil. E você observa que essa é uma prática que não é fácil, mas que ela é muito recompensadora. Que você saber que vai receber o perdão de Deus, quando você orar Ele pedindo perdão por alguma coisa, você está com a consciência limpa que vai ser perdoado. Por quê? Porque você não tem nenhuma mágoa. Você não tem nenhum perdão que você não liberou ainda. Então é assim que você ora pedindo perdão a Deus e fica em paz, que vai receber o perdão. Por quê? Porque você também já liberou todos os perdões que deveria liberar. Você não tem nenhuma pessoa que você disse, essa eu não perdoei. Precisamos perdoar todas as pessoas que nos ofenderam, para que quando orarmos a Deus pedindo perdão pelas nossas culpas, possamos ficar em paz. Eu sei que Deus vai me perdoar, porque eu perdoei a todos que me ofenderam. Então, a liberação do perdão, irmãos, traz a paz interior para nós que estamos pedindo perdão de Deus. Entenderam? Que Deus possa nos conceder a cada dia nessa disposição para perdoar e assim sentir essa paz também do perdão de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos as misericórdias do Senhor em nossas vidas para que possamos aprender a cada dia, Pai, a liberar o perdão. E o Senhor possa limpar para os nossos corações, para não guardarmos rancor, nem amargura em nós, porque isso vai nos corroer por dentro, vai nos fazer sofrer e, principalmente, vai tirar a nossa paz com o Senhor, porque estamos constantemente também precisando do perdão do Senhor, Pai, em nossas vidas, porque pecamos constantemente. E precisamos, ó Pai, sentir essa paz do Teu perdão em nossas vidas, para que possamos viver em comunhão contigo e com a igreja. Nós oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.